Você já percebeu como algumas mudanças na alma não fazem barulho? Não existe anúncio, não existe alerta. A vida continua aparentemente igual. Você acorda, trabalha, responde mensagens, resolve problemas, conversa com pessoas. Tudo parece seguir o mesmo roteiro de sempre. Mas por dentro algo mudou. Não é tristeza clara. Também não é exatamente culpa. É uma sensação estranha de distância, como se algo que antes era vivo tivesse ficado silencioso. Muita gente passa por isso sem perceber o que realmente está acontecendo. Padre Pio falava sobre esse tipo de situação com muita seriedade. Ele dizia que a pior perda espiritual não é quando alguém abandona Deus de forma declarada. A pior perda é quando a pessoa continua vivendo normalmente, frequentando os mesmos lugares, dizendo as mesmas palavras religiosas, mas por dentro algo essencial deixou de responder, como um instrumento que perdeu a afinação. Você ainda toca as notas, mas o som já não é o mesmo. Talvez você já tenha sentido isso. A oração continua acontecendo, mas parece vazia. Você repete as palavras, mas elas não encontram eco dentro de você. A Bíblia continua aberta, mas os textos já não provocam aquela luz interior que antes surgia naturalmente. Não é que você tenha deixado de acreditar, mas algo ficou distante. Padre Pio dizia que muitas pessoas chegavam ao confessionário convencidas de que estavam vivendo bem espiritualmente. Elas cumpriam práticas religiosas, rezavam ocasionalmente, participavam da missa, mas quando ele olhava profundamente para aquelas almas, percebia um problema que elas mesmas ainda não tinham notado. O Espírito Santo estava triste dentro delas. Isso não significa que Deus tenha abandonado alguém. Deus não abandona, mas o Espírito Santo é extremamente delicado. Ele não invade, ele não força a presença, ele se comunica através de sinais interiores, pequenos impulsos, pequenas advertências, pequenas inspirações. Quando esses sinais são ignorados muitas vezes, algo começa a acontecer lentamente. Não é uma ruptura dramática, é um afastamento silencioso. E o perigo é exatamente esse, porque quando algo acontece devagar demais, quase ninguém percebe. Pense em uma amizade antiga. No começo existe conversa, atenção, presença. Depois começam os atrasos nas respostas. As visitas diminuem. As conversas ficam mais superficiais. Ninguém brigou. Ninguém decidiu terminar a amizade. Mas a distância apareceu. A vida espiritual pode passar pelo mesmo processo. O Espírito Santo continua ali, mas o espaço que ele tinha dentro de você começa a diminuir. Não porque Deus mudou, mas porque suas escolhas começaram a ocupar o lugar que antes era dele. Talvez você esteja percebendo isso agora. Talvez algo dentro de você tenha ficado um pouco mais pesado. Talvez exista uma sensação estranha de que a fé que antes parecia viva, agora parece distante. Não é desespero, é mais parecido com uma ausência. Padre Pio dizia que esse é um dos momentos mais importantes da vida espiritual, porque quando alguém percebe essa mudança interior, ainda existe tempo de voltar. Mas quando a pessoa para de perceber completamente, aí a situação se torna muito mais perigosa. Existe um detalhe que pouca gente entende. Entristecer o Espírito Santo não significa cometer erros ocasionais. Todos erram, todos caem, todos passam por fraquezas. A tristeza do Espírito Santo começa quando a pessoa para de lutar, quando ela começa a aceitar certas coisas como normais, quando aquilo que antes incomodava passa a ser apenas parte da rotina. No começo, a consciência avisa, depois avisa menos, depois quase não avisa. E chega um momento em que o silêncio parece paz. Mas não é paz, é anestesia espiritual. Padre Pio dizia que muitas almas chegavam exatamente nesse ponto. Elas não sentiam mais conflito interior e acreditavam que isso era sinal de maturidade, mas na verdade era sinal de distância.
Talvez você esteja ouvindo isso hoje, porque algo dentro de você ainda responde. Ainda existe uma pequena inquietação. Ainda existe uma pergunta silenciosa. Ainda existe aquela sensação de que algo precisa ser reorganizado. Se isso está acontecendo agora, preste atenção, porque essa inquietação pode ser justamente o Espírito Santo tentando chamar sua atenção antes que a distância se torne maior. E no próximo bloco, vamos falar de algo ainda mais delicado. Os sinais silenciosos que começam a aparecer quando o Espírito Santo está triste com alguém. Eles são discretos, mas quando você aprende a reconhecê-los, sua vida espiritual nunca mais é a mesma. Tem um momento em que a pessoa percebe que não perdeu a fé de uma vez. Ela foi ficando distante dela, aos poucos. E isso muda tudo. Porque quando algo se quebra de repente, a gente nota na hora. Mas, quando vai se desgastando em silêncio, a gente aprende a conviver com a perda sem dar nome ao que aconteceu. É assim com a alma de muita gente. Nada desabou de forma visível. Não houve um grande escândalo. Não aconteceu uma tragédia moral que deixasse tudo evidente. A pessoa continua vivendo. Continua falando de Deus quando precisa, continua dizendo que acredita, continua até mantendo alguns costumes religiosos. Só que internamente a resposta mudou. Aquela sensibilidade que antes fazia a consciência reagir com rapidez já não aparece do mesmo jeito. O coração ficou mais lento para perceber, mais duro para sentir, mais disposto a negociar o que antes era tratado com seriedade. Esse é um dos primeiros sinais de que o Espírito Santo está triste com alguém. Não é a queda em si, é a facilidade com que a pessoa aprende a conviver com a queda. Padre Pio conheceu muito bem esse tipo de processo. Ele lidava com almas todos os dias, não com teorias sobre almas, com almas reais, gente cansada, confusa, orgulhosa, machucada, arrependida, distraída. Gente que chegava diante dele trazendo pecados graves e gente que chegava carregando uma coisa ainda mais perigosa. A ausência de espanto diante do próprio erro. Tem diferença. Uma pessoa pode ter caído feio e ainda assim estar viva por dentro, porque sente dor, sente vergonha, sente necessidade de voltar. Outra pode estar externamente correta em muita coisa e ainda assim em estado interior pior, porque já não sente quase nada. O problema não é só o que você faz. O problema é o que você deixou de sentir diante do que faz. Talvez isso esteja acontecendo com alguém que está ouvindo agora. Você já percebeu como certos comportamentos vão ficando normais sem que você perceba o caminho que te trouxe até eles? No começo, a mentira incomoda. Depois vira um recurso prático. No começo, a impaciência machuca por dentro. Depois, você passa a chamar de cansaço, de personalidade forte, de sinceridade. No começo, a falta de oração pesa. Depois, você encontra explicações razoáveis. No começo, a frieza na missa chama a atenção. Depois, você se acostuma a estar presente só com o corpo. O coração humano tem essa capacidade perigosa de se adaptar ao que deveria incomodar. E é aqui que a tristeza do Espírito Santo começa a se manifestar de forma mais séria. Porque o Espírito Santo não trabalha em você apenas te fazendo sentir coisas bonitas. Ele te corrige, ele te alerta, ele te freia. Ele acende um mal-estar santo quando você está entrando em territórios que te afastam de Deus. Só que, quando esse incômodo é constantemente abafado, ignorado ou justificado, a alma vai perdendo a nitidez. Você não fica sem consciência de uma hora para outra. Você vai ensinando sua consciência a falar mais baixo, até o dia em que ela quase não fala. Talvez por isso tanta gente diga que está em paz, quando na verdade só está espiritualmente entorpecida. Existe uma paz que vem de Deus. Ela limpa, ilumina, organiza, fortalece, mas existe uma falsa paz que nasce do costume com a desordem. Ela não traz claridade, só ausência de confronto. A pessoa já não luta mais, então não sente mais atrito, e confunde isso com maturidade. Mas não é maturidade, é acomodação.
Padre Pio percebia isso em pessoas que se aproximavam dos sacramentos sem sede real de mudança. Não faltava discurso, faltava entrega, não faltava prática, faltava verdade. E talvez esse seja um dos pontos mais dolorosos da vida espiritual, porque é possível manter a aparência de fé por fora, enquanto por dentro a alma vai se tornando fechada. Você reza, mas não se abre. Você participa, mas não se entrega. Você ouve, mas não permite que a palavra te atravesse. Você até pede ajuda a Deus, mas só até o ponto em que essa ajuda não te peça mudança concreta. E é nesse lugar que muita gente se instala por anos. Um lugar em que ainda existe religião, mas já não existe vulnerabilidade diante de Deus. Um lugar em que ainda existe costume, mas não existe mais tremor interior. Um lugar em que a pessoa fala de bênção, proteção, providência, mas evita tocar nas áreas da vida que o Espírito Santo quer curar. Talvez seja por isso que algumas pessoas se sentem cansadas, mesmo continuando religiosas, porque a alma fica exausta quando tenta sustentar uma relação com Deus sem honestidade profunda. Cansa manter a forma sem viver o conteúdo. Cansa repetir palavras que não encontram espaço real dentro do coração. Cansa pedir direção enquanto se protege da direção que Deus quer dar. E devagar a pessoa começa a sentir uma espécie de distância seca. Não é um vazio gritante, é pior. É um vazio funcional. A vida segue, as obrigações seguem, os dias seguem. Só que falta presença interior, falta frescor. Falta aquela chama simples que antes fazia até os pequenos gestos terem sentido espiritual. A alma fica mais prática, mais endurecida, mais administrável. E justamente por isso o perigo cresce, porque tudo parece sob controle. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez reconheça isso em você. Uma pessoa que já não se comove com facilidade diante do sagrado, que escuta coisas profundas como se fossem apenas conteúdo, que entrou tantas vezes na igreja, ouviu tantas vezes verdades importantes, recebeu tantos alertas interiores, que agora quase nada mais a surpreende. Não por sabedoria, por saturação sem resposta. O coração foi ouvindo e não obedecendo, ouvindo e adiando, ouvindo e filtrando, ouvindo e deixando para depois. Até que a voz que chamava com delicadeza começou a encontrar portas cada vez mais fechadas. É sério, mas ainda não é o fim. Enquanto você consegue reconhecer esse estado, ainda existe graça em movimento. Enquanto você sente que algo não está certo, ainda existe espaço para retorno. O problema real começa quando a pessoa já não percebe mais nada, quando perdeu completamente a capacidade de notar a própria distância, quando a consciência já não reage nem mesmo diante do que antes a faria chorar. Tem gente que acha que a tristeza do Espírito Santo se revela apenas em pecados muito claros, em quedas grandes, em desvios escancarados, mas muitas vezes ela aparece antes, num lugar mais silencioso. Ela aparece quando a alma começa a tratar a oração como um espaço ameaçador. Não porque rezar seja ruim, justamente pelo contrário. A oração verdadeira expõe. Ela não te humilha, mas te mostra. Ela não te destrói, mas te impede de continuar fingindo. E quando alguém começa a resistir a esse tipo de encontro, mesmo mantendo práticas religiosas por fora, isso já diz muita coisa sobre o estado interior da pessoa. Talvez você conheça essa sensação. Você até diz que vai rezar mais tarde, até pensa nisso durante o dia, até sente que precisa. Mas quando chega o momento, alguma coisa dentro de você quer correr para qualquer outra direção. O celular parece mais interessante. Uma tarefa qualquer se torna urgente. Um cansaço estranho aparece. Você promete que amanhã vai fazer melhor, só que amanhã repete a mesma lógica, e o que parecia exceção vira padrão. Isso não é sempre preguiça comum.
Às vezes é fuga, porque rezar de verdade significa ficar diante de Deus sem a proteção da correria. E quando o Espírito Santo está triste, esse encontro se torna desconfortável. Não porque Deus mudou de rosto, mas porque a alma sabe que ali existe luz suficiente para revelar o que ela está tentando manter na sombra. Padre Pio não tratava a oração como um adorno da vida espiritual. Para ele, oração era a respiração da alma. Não no sentido bonito da frase, mas no sentido real. Sem oração verdadeira, a pessoa continua em pé por algum tempo, continua funcionando, continua se movendo, mas vai perdendo força de dentro para fora. E há um ponto em que tudo passa a ficar mais seco, mais opaco, mais mecânico. A pessoa continua rezando, mas só até o ponto em que não precise se abrir demais. Reza rápido, reza para cumprir, reza sem silêncio, reza sem escuta, reza sem disposição para ser contrariada. É uma oração que fala muito, mas se entrega pouco, e Deus percebe isso. O Espírito Santo não se afasta porque você está cansado um dia ou outro. Ele conhece seus limites. Ele conhece sua rotina. Ele sabe quando existe luta sincera. O que entristece o Espírito Santo é outra coisa. É quando a pessoa começa a preservar áreas da própria vida longe da presença dele. Quando ela reza, mas evita o centro do problema. Quando pede paz, mas foge da verdade. Quando pede direção, mas já decidiu que não quer mudar certas escolhas. Existe uma parte da oração que quase ninguém comenta, porque ela não é confortável. É o momento em que Deus começa a tocar exatamente naquilo que você preferia deixar quieto. Uma conversa que precisa acontecer. Um ressentimento que já passou da hora de ser entregue. Um hábito escondido. Um orgulho antigo. Um apego disfarçado de necessidade, uma mentira repetida até se tornar costume, uma relação confusa que você chama de carinho, mas sabe no fundo que está te afastando. A oração traz essas coisas para perto da luz. E é por isso que, quando o Espírito Santo está triste, a alma começa a resistir à oração do coração. Não a oração em geral, a oração verdadeira. Porque existe uma religiosidade que convive muito bem com a distância. A pessoa sabe cantar, sabe repetir palavras, sabe assistir conteúdo espiritual, sabe até aconselhar os outros, mas não sabe mais permanecer em silêncio diante de Deus com o coração aberto. Isso exige coragem, exige verdade, exige parar de administrar a imagem que você construiu até para si mesmo. Talvez o sinal não seja que você deixou de rezar. Talvez o sinal seja que você deixou de se expor a Deus enquanto reza. Isso muda tudo, porque uma alma pode continuar com hábitos religiosos e ainda assim estar se escondendo do Espírito Santo. E tem mais um detalhe. Quando alguém começa a fugir da oração profunda, o resto do dia também muda. O barulho aumenta. A necessidade de distração cresce. Ficar sozinho incomoda mais. O silêncio da casa fica pesado. A mente pede estímulo o tempo todo. Não porque a pessoa seja inquieta por natureza, mas porque, sem perceber, está tentando evitar qualquer espaço em que Deus possa alcançá-la de forma mais direta. É por isso que tanta gente vive cercada de ruído. Sempre alguma coisa tocando. Sempre alguma coisa rolando na tela. Sempre alguma coisa ocupando os intervalos. Porque o intervalo assusta. No intervalo, a alma começa a ouvir. E às vezes ela não quer ouvir. Padre Pio falava de almas que sabiam rezar com os lábios, mas já não sabiam mais sofrer a verdade da presença de Deus. Isso é duro, mas é real. Há pessoas que rezam sem se relacionar. Falam com Deus como quem deixa um recado e sai antes da resposta. Cumpriram a parte delas, fizeram o gesto, mas não ficaram, não escutaram, não permitiram que a oração se transformasse em lugar de confronto amoroso. Talvez seja por isso que algumas pessoas dizem que já não sentem nada quando rezam. Nem sempre é prova espiritual, nem sempre é secura santa. Às vezes é resistência interior.
Às vezes, a alma está cansada de ser tocada onde não quer mudar e, por isso, vai construindo um jeito de rezar que a proteja da verdade. Só que proteção demais contra Deus vira prisão. Você se fecha para não sofrer o incômodo da conversão e acaba perdendo também a doçura da presença. Fica sem o peso bom da correção e sem o consolo bom da intimidade. Fica numa região morna da vida espiritual, em que nada te quebra, mas nada te vivifica de verdade. Se você está se reconhecendo nisso, não fuja. Não tente transformar isso em culpa sem direção. O objetivo não é te esmagar, é te acordar. Porque enquanto você percebe que está resistindo, ainda existe chance de abrir a porta de novo. Ainda existe chance de parar de tratar a oração como burocracia da fé e voltar a tratá-la como encontro que te reorganiza por dentro. Existe um tipo de mentira que não precisa ser dita em voz alta para governar uma vida inteira. Ela se instala por dentro com um tom manso, quase razoável. Não faz barulho, não cria crise imediata. Só repete que ainda não é a hora, que você vai mudar, mas depois. Que Deus entende seu processo, que no fundo você não está tão mal assim. Que primeiro precisa resolver outras coisas. Que quando a vida acalmar vai ser mais fácil. E assim, o adiamento ganha um ar de prudência, quando na verdade é só resistência bem vestida. Esse talvez seja um dos sinais mais sérios de que o Espírito Santo está triste com alguém. Não a fraqueza sincera, não a luta difícil, não o tropeço dolorido, mas a decisão repetida de adiar aquilo que já ficou claro dentro da consciência. Padre Pio era muito firme com pessoas que estavam sempre no quase, quase arrependidas, quase decididas, quase prontas, quase entregues. Ele entendia uma coisa que muita gente ainda não entendeu. A alma não se perde só por grandes recusas. Às vezes, ela se afasta por pequenos adiamentos acumulados. A pessoa não diz que não para Deus de forma explícita. Ela só transforma tudo em depois. E o depois, quando vira método, é uma forma educada de resistência. Talvez você conheça isso muito bem. Existe alguma mudança que você sabe há muito tempo que precisa fazer. Nem foi alguém que te contou. Você sabe. Já sentiu isso na oração. Já percebeu em momentos de lucidez. Já ouviu esse chamado em uma homilia, numa leitura, numa conversa, num aperto repentino da consciência. A luz já bateu ali mais de uma vez. O problema não é falta de clareza, é a escolha de continuar empurrando. Talvez seja perdoar alguém, talvez seja pedir perdão, talvez seja romper com um hábito escondido, talvez seja abandonar uma relação confusa, talvez seja parar de sustentar uma imagem, talvez seja organizar uma vida dupla que você aprendeu a administrar. Talvez seja parar de alimentar uma vaidade que parece inocente, mas governa suas escolhas. Talvez seja simplesmente voltar a obedecer com mais honestidade em áreas pequenas que você vive relativizando. O ponto é que você sabe. E quando a alma sabe e ainda assim escolhe adiar sem luta sincera, a tristeza do Espírito Santo se aprofunda, porque o Espírito Santo ilumina para conduzir. Ele não te mostra algo por curiosidade. Ele mostra porque quer curar, libertar, corrigir, alinhar. Só que Deus respeita sua liberdade de um jeito assustadoramente sério. Ele insiste, mas não invade. Ele chama, mas não arrasta. Ele revela, mas não obriga. E justamente por isso o adiamento prolongado é tão perigoso, porque a pessoa vai ficando cada vez mais acostumada a dizer ainda não. E quem vive dizendo ainda não para Deus começa a perder a agilidade interior para responder. No começo dói, depois pesa menos, depois quase não pesa. A resistência vai ficando natural. É como um movimento repetido até virar postura do corpo. A alma aprende a não responder, aprende a conviver com a pendência, aprende a manter a consciência em estado de negociação permanente. E isso produz uma vida espiritual estranha. A pessoa continua desejando paz, mas não quer a verdade que leva à paz. Continua pedindo direção,
mas protege os lugares onde não aceita ser direcionada. Continua querendo sentir Deus, mas preserva exatamente as escolhas que entristecem a presença dele. É um conflito silencioso, cansativo, desgastante, porque ninguém consegue florescer espiritualmente enquanto defende aquilo que sabe que precisa entregar. Padre Pio sabia disso ao olhar para as almas. Ele percebia quando alguém vinha em busca de misericórdia e quando alguém vinha apenas em busca de alívio. Tem diferença. Misericórdia transforma, alívio só anestesia. Tem gente que não quer ser curada, só quer conseguir continuar do mesmo jeito sem sentir tanto peso. Mas o Espírito Santo não foi dado para funcionar como calmante da consciência. Ele foi dado para formar Cristo dentro de você. E isso envolve corte, renúncia, coragem, obediência, realinhamento. Não é espetáculo, é processo, mas precisa de decisão. Talvez o que mais entristeça o Espírito Santo não seja sua lentidão, e sim sua acomodação na lentidão. Não é o fato de você não conseguir tudo de uma vez, é o fato de ter parado de dar passos reais, de ter transformado intenção em substituto de entrega, de repetir para si mesmo que quer mudar enquanto protege tudo o que impede a mudança. Existe um ponto em que a alma fica viciada em querer. Ela admira a conversão, fala sobre ela, se emociona com ela, mas não entra nela de fato. É como alguém que passa anos dizendo que um dia vai reorganizar a casa enquanto aprende a morar no caos. A bagunça vai virando ambiente conhecido, e o conhecido parece menos ameaçador do que a dor de mexer nas coisas. Só que a cura quase sempre começa justamente quando você para de administrar o problema e decide tocar nele com verdade. Talvez Deus tenha te trazido até esta reflexão por causa disso. Não para te fazer sentir medo, mas para interromper esse adiamento disfarçado de prudência, porque existe uma diferença enorme entre caminhar devagar e ficar parado se enganando. Uma pessoa pode estar avançando pouco, mas com sinceridade. Outra pode parecer cheia de intenção e ainda assim não sair do lugar. O Espírito Santo se alegra com o pouco sincero. O que o entristece é a intenção teatral que não aceita se tornar obediência. Se algo doeu aqui, talvez seja porque chegou exatamente onde precisava chegar. A seguir, eu vou reunir com clareza os sinais que mostram que o Espírito Santo está triste com você. Não para criar pânico, mas para dar nome ao que talvez você já esteja vivendo há algum tempo sem conseguir identificar. Talvez agora faça sentido colocar tudo de forma mais direta. Nem sempre a alma percebe o próprio estado enquanto está vivendo nele. Por isso, é tão importante reconhecer sinais concretos. Não para transformar a vida espiritual em vigilância ansiosa, mas para não chamar de normal aquilo que já virou distância. Quando o Espírito Santo está triste com alguém, alguns movimentos começam a aparecer. Eles não vêm como condenação, vêm como alerta. O primeiro sinal é a perda do incômodo diante do erro. Não é que você tenha parado de errar. Isso ninguém consegue dizer. O problema é quando certas atitudes já não causam quase nenhuma reação interior. Você fala de um jeito que machuca e logo encontra uma explicação confortável. Você alimenta pensamentos escuros, pequenas maldades internas, comparações, orgulho, vaidade, desprezo, impureza, mentira, dureza e quase tudo parece administrável. A consciência até acende alguma coisa, mas você aprende a apagar rápido. O erro não te quebra mais. No máximo te incomoda por alguns segundos. Isso é sério, porque uma alma viva pode cair, mas não consegue permanecer tranquila no chão por muito tempo. Quando o coração deixa de reagir, não é sinal de força, é sinal de enfraquecimento interior. O segundo sinal é a oração sem entrega. Você até reza, até fala com Deus, até participa de momentos religiosos, mas seu coração entra pouco. Existe presença física e ausência interior. Você não suporta muito silêncio.
não quer ser confrontado, não abre certas áreas da vida diante de Deus. Reza o suficiente para manter a rotina, mas não o suficiente para ser realmente alcançado. E devagar começa a achar que isso basta. Não basta, porque a oração não foi dada para ornamentar a fé. Ela foi dada para transformar a relação entre você e Deus. Quando a oração vira procedimento, o coração perde musculatura espiritual. E sem essa musculatura, a pessoa já não consegue sustentar escolhas profundas. O terceiro sinal é o adiamento constante daquilo que você já sabe que precisa mudar. Talvez esse seja o mais incômodo, porque ele exige honestidade. Você sabe, não precisa de um novo vídeo, não precisa de um novo sinal do céu, não precisa de uma revelação extraordinária. Você já percebeu o que está desalinhado. O problema é que vem empurrando. Uma conversa, um corte, uma reconciliação, uma ruptura, uma decisão. O Espírito Santo mostrou, mas você continua negociando. Isso o entristece porque o amor dele por você é ativo. Ele quer te tirar de lugares que te diminuem, só que você continua adiando a saída. O quarto sinal é a perda de sensibilidade diante do sagrado. A missa já não mexe. A palavra já não encontra tanto espaço. O nome de Deus circula ao seu redor, mas quase nada mais te atravessa. Você consegue assistir, ouvir, repetir, comentar, mas interiormente tudo passa reto com facilidade. É como se o coração tivesse criado uma película de proteção. Só que essa proteção não te defende de nada bom. Ela te afasta exatamente do que poderia te curar. O quinto sinal é o aumento da necessidade de barulho. Não é apenas gosto por distração, é fuga. Fugir do silêncio virou estratégia. Você preenche tudo, sempre alguma coisa no ouvido, na tela, no pensamento, na agenda. Qualquer intervalo se torna desconfortável, porque no silêncio a alma começa a mostrar o que está desalinhado. E quando o Espírito Santo está triste, a pessoa tende a evitar esses lugares em que ele poderia falar mais claramente. O sexto sinal é a tentativa de viver perto de Deus sem abrir mão do controle. Você quer paz, mas quer paz nos seus termos. Quer presença de Deus, mas sem permitir que ela toque suas decisões mais protegidas. Quer consolo, mas não correção. Quer sentir o céu por perto, mas sem rearrumar o que no fundo sabe que precisa ser rearrumado. Esse é um ponto delicado, porque muita gente vive exatamente assim sem perceber. Não rejeitou Deus, só quer conviver com Ele, mantendo o governo completo da própria vida. O problema é que o Espírito Santo não trabalha como acessório do seu projeto pessoal. Ele é Senhor. Ele orienta, move, corrige, pede, ilumina, desloca. Quando você quer apenas o conforto da fé, sem a obediência da fé, a relação com Deus vai ficando superficial. E existe ainda um sétimo sinal, talvez o mais triste de todos. É quando você sente que algo está errado, mas mesmo assim vai se acostumando. Esse costume é perigoso porque rouba a urgência boa da conversão. Você percebe a frieza, percebe a distância, percebe a resistência, mas aprende a seguir funcionando assim. Continua vivendo, produzindo, conversando, cumprindo tarefas, mantendo a imagem. E internamente faz um acordo silencioso com esse estado morno. É aqui que muitos se perdem, não em grandes explosões, mas em longos períodos de acomodação. Padre Pio conhecia a gravidade disso porque sabia que a alma pode adoecer sem escândalo, pode esfriar frequentando o sagrado, pode endurecer falando de Deus, pode se afastar mantendo aparência de proximidade. E é por isso que este assunto importa tanto, porque talvez você não esteja em rebelião aberta, talvez esteja só vivendo uma distância que aprendeu a chamar de fase, mas nem toda fase deve ser normalizada. Algumas precisam ser interrompidas. Se você foi se reconhecendo nesses sinais, não entre em desespero. O desespero não vem de Deus, a claridade vem. E essa claridade, por mais desconfortável que seja, já é uma forma de misericórdia.
O pior estado não é enxergar a própria necessidade. O pior estado é não enxergar mais nada. A seguir, eu quero falar justamente sobre isso. O que fazer quando você percebe que o Espírito Santo está triste com você? Não teoria, não frase pronta, o caminho real de retorno. A primeira coisa que precisa ser dita é simples, mas muita gente esquece quando começa a perceber a própria distância de Deus. Ainda existe caminho de volta. Enquanto você sente esse aperto, essa inquietação, essa vergonha limpa, essa lucidez que incomoda, ainda existe graça se movendo dentro de você. O Espírito Santo triste não é o Espírito Santo ausente. Isso precisa ficar muito claro. A tristeza dele não é abandono, é amor ferido, é presença recusada. É insistência que continua batendo, mesmo depois de muitas portas fechadas. Por isso, o retorno não começa com uma grande performance espiritual. Começa com honestidade. Talvez o primeiro passo seja parar de explicar demais o que Deus já te mostrou com clareza. Parar de produzir justificativas sofisticadas para aquilo que a sua consciência simples já entendeu. Parar de chamar de fase o que já virou desobediência. Parar de chamar de temperamento o que já virou dureza. Parar de chamar de fragilidade o que já virou apego. A alma só começa a voltar de verdade quando deixa de negociar com o próprio escurecimento. Isso dói, porque derruba a imagem que a gente mantém até para si mesmo. Mas é libertador. Padre Pio insistia muito na sinceridade interior. Não aquela sinceridade usada como desculpa para continuar em qualquer caminho, mas a sinceridade humilde de quem olha para Deus e reconhece: aqui eu me fechei, aqui eu resisti, aqui eu fui me tornando menos disponível. Aqui eu fui me acostumando com o que deveria ter combatido. Aqui eu fui tratando tua presença como detalhe. Tem gente que quer voltar para Deus sem passar por esse ponto. Quer recuperar paz sem encarar verdade. Quer voltar a sentir consolo sem tocar na causa da distância. Só que o caminho de volta quase sempre começa onde a gente menos quer mexer. Começa onde a alma parou de obedecer. Começa no nome concreto daquilo que foi escurecendo a relação com o Espírito Santo. Talvez o caminho de volta para você tenha o formato de um perdão. Talvez tenha o formato de uma confissão sincera. Talvez tenha o formato de desligar um vínculo, abandonar um hábito, rever um orgulho, procurar alguém, pedir ajuda, reordenar uma rotina, voltar a rezar sem teatralidade, só com verdade. O importante é entender que o retorno não começa quando você sentir tudo de novo. Começa quando decide parar de fugir. Esse ponto é importante porque muita gente espera emoção para obedecer. Espera vontade, espera força, espera um dia interiormente mais leve. Só que quase nunca funciona assim. A alma volta antes pela decisão do que pela sensação. Você dá o passo ainda seco. Reza ainda confuso, procura Deus ainda sem brilho, se ajoelha ainda sem saber explicar direito o que aconteceu por dentro, mas vai, e ao ir, começa a abrir novamente espaço para que o Espírito Santo reorganize o que você sozinho não consegue. Existe algo muito bonito nisso. O Espírito Santo não exige de você uma volta brilhante, ele acolhe a volta honesta, mesmo pequena, mesmo trêmula, mesmo envergonhada. O que o entristecia era a resistência. O que o alegra é a verdade. Talvez por isso, um dos gestos mais fortes de retorno seja simplesmente voltar a falar com Deus sem proteção, sem texto bonito, sem tentativa de parecer melhor do que você está. Só dizer a verdade. Eu me afastei, eu endureci, eu fui ficando frio. Eu não quis ouvir certas coisas. Eu transformei tua voz em ruído de fundo. Eu continuei perto por fora e longe por dentro. Me ajuda a voltar. Uma oração assim talvez faça mais bem à alma do que muitas palavras impecáveis ditas sem entrega. E existe outro ponto que não pode ser ignorado.
Voltar para Deus exige cortar alguma coisa, nem sempre grande aos olhos dos outros, mas grande o suficiente para mexer na sua estrutura. A tristeza do Espírito Santo não se resolve só com emoção espiritual. Ela se cura com reconciliação concreta. A pessoa precisa sair do lugar em que estava ferindo essa relação. Precisa responder na prática, não de forma perfeita, mas de forma real. Talvez você precise recomeçar a oração com disciplina simples. Talvez precise voltar aos sacramentos com mais seriedade. Talvez precise reordenar o uso do seu tempo. Talvez precise deixar o barulho diminuir. Talvez precise admitir que vinha tentando caminhar com Deus sem deixar Deus governar. Isso tudo faz parte do retorno. Padre Pio sempre apontava para uma verdade desconfortável e libertadora ao mesmo tempo. A misericórdia de Deus é imensa, mas ela não foi dada para sustentar adiamentos infinitos. Foi dada para levantar quem decide voltar. E eu sei que isso pode tocar um lugar muito sensível em quem está ouvindo, porque talvez você já tenha tentado recomeçar outras vezes. Talvez já tenha prometido mudanças que não sustentou. Talvez tenha caído de novo no mesmo lugar e por isso esteja cansado até de ouvir a palavra retorno. Mas precisa entender uma coisa: o fracasso repetido não entristece mais o Espírito Santo do que a recusa de recomeçar. Cair na luta é uma coisa, desistir da luta é outra. Ele não espera de você um currículo limpo, ele espera um coração verdadeiro. No próximo e último bloco, eu quero fechar isso do jeito certo, não com moral bonita, não com encerramento enfeitado. Quero falar do momento em que a pessoa para de apenas entender tudo isso e decide agir hoje, antes que a própria alma se acostume ainda mais com a distância. Talvez o que mais assuste não seja descobrir que o Espírito Santo está triste com você. Talvez o que mais assuste seja perceber há quanto tempo isso já vinha acontecendo e você estava chamando de rotina. Isso dói, mas essa dor pode salvar uma vida interior inteira. Porque existe um momento em que a pessoa entende que não adianta continuar acumulando conteúdo espiritual sem decisão concreta. Não adianta ouvir, concordar, se emocionar, reconhecer e depois voltar exatamente para o mesmo lugar de sempre, como se nada tivesse acontecido. Tem verdades que, quando chegam, exigem resposta. Não uma resposta perfeita, uma resposta honesta. Talvez hoje seja esse tipo de dia para você. Não o dia em que tudo estará resolvido. O dia em que você para de empurrar. O dia em que admite que sua alma foi ficando seca em pontos que você já não conseguia mais esconder de si mesmo. O dia em que para de negociar com a própria consciência. O dia em que decide que não quer mais conviver com uma fé de aparência. Padre Pio não tratava a conversão como teatro. Ele sabia que a vida muda em passos, mas também sabia que há passos que não podem mais ser adiados. Tem gente que vive anos esperando uma ocasião ideal para se aproximar de Deus de verdade. Como se a paz viesse antes da entrega. Como se a coragem viesse antes da decisão. Como se o coração fosse se organizar sozinho, sem nunca passar pelo ato concreto de abrir a porta novamente. Não vai acontecer assim. Você precisa responder. Talvez sua resposta hoje seja procurar a confissão. Talvez seja pedir perdão para alguém sem montar defesa antes. Talvez seja abandonar uma prática que você sabe há muito tempo que está ferindo sua alma. Talvez seja retomar a oração não como obrigação, mas como espaço de verdade. Talvez seja desligar o ruído por alguns minutos e finalmente escutar aquilo que você vem evitando. Talvez seja tudo isso junto, começando pequeno, mas começando de verdade. Não espere sentir-se pronto. Pronto, quase ninguém se sente. E talvez essa seja uma das ilusões mais perigosas da vida espiritual. A ideia de que um dia você vai acordar completamente disponível, forte, limpo por dentro, com todas as resistências resolvidas, e então vai voltar inteiro para Deus. Normalmente não é assim. A volta acontece no meio da bagunça. A decisão nasce ainda cercada de fraqueza.
A reconciliação começa enquanto você ainda sente vergonha, medo, secura, confusão. Mas começa, e isso já muda tudo. O Espírito Santo não quer uma versão editada de você. Quer você inteiro, inclusive na parte que resiste, na parte que falhou, na parte que cansou, na parte que tentou manter controle sobre tudo. O que o entristece é ser deixado do lado de fora. O que o alegra é quando você, mesmo tremendo, para de fingir que está tudo certo e finalmente deixa a porta abrir. Talvez por isso este não seja um vídeo para ser apenas assistido. Talvez seja um vídeo para gerar uma atitude hoje, não amanhã. Hoje, antes de o coração voltar a esfriar, antes de a consciência tentar transformar tudo em exagero, antes de a alma correr de novo para os lugares onde consegue não pensar. Faça alguma coisa concreta depois que isso acabar. Não uma promessa vaga. Uma atitude. Escreva aquilo que precisa mudar. Procure o sacramento. Retome o silêncio. Desfaça uma mentira. Interrompa um hábito. Volte a tratar a presença de Deus com reverência. Pare de chamar de pequeno o que já vem ferindo sua relação com o Espírito Santo há tempo demais. E tem mais uma coisa. Não carregue isso sozinho em forma de segredo orgulhoso. Colocar em palavras ajuda a quebrar o poder da acomodação. Então eu quero te pedir um gesto simples e verdadeiro. Escreva nos comentários algo curto, mas real. Pode ser só isso. Hoje eu vou voltar. Ou preciso recomeçar. Ou não quero mais adiar. Não para se expor demais, mas para marcar diante de Deus e de si mesmo que essa lucidez não passou em vão. E compartilhe esse vídeo com alguém que você sente que anda espiritualmente distante, mas ainda sensível o bastante para ouvir. Tem gente que não precisa de condenação, precisa de despertamento. Precisa que alguém a alcance antes que a frieza pareça normal demais. Se você ainda está aqui, não trate isso como coincidência. Recomeça hoje.